Crianças, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro. Vamos para nossa aula hoje de ciências. A apostila de ciências que foi elaborada por Ana Cristina Fontes e Jaqueline Cardelha. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os mamíferos. Resumidamente, o que são mamíferos? São animais que, quando nascem, eles mamam. Então, todos os animais que mamam quando pequenos são chamados mamíferos. A turma do Luan está no zoológico para aprender sobre a vida e os hábitos de alguns animais, entre eles, os ameaçados de extinção. A turma iniciou a visita pela seção de mamíferos brasileiros, onde observaram o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, o tatu-peba, a anta, o lobo-guará, a lontra e o peixe-boi. A professora Mônica orientou a turma a observar o comportamento dos animais, a ler as placas de identificação localizadas na frente de cada recinto. A gente tem aqui, né? Olha como a cauda do tamanduá é peluda. Então tá aqui a cauda, né, do tamanduá. Tamanduá-bandeira. Nome científico: Myrmectoplaga tridacília. Alimentação: insetívoro. O que é isso? É quem come insetos, né? Reprodução: gestação de 190 dias. Habitat: campos e cerrados. Então ele é carnívoro? Ai, que fofinho! Ela é a mãe dele. É muito bom quando nascem filhotes. É uma chance da espécie não entrar em extinção. Agora, na atividade 1. Imagine que você está no zoológico, observando esses mamíferos brasileiros. Leia as placas para conhecer um pouquinho sobre eles. Vamos lá. Onça pintada. Habitat: onde ela mora, no cerrado, na caatinga, no pantanal e florestas tropicais. Alimenta-se: porco do mato, aves, peixes, antas, etc. Comprimento: 2 metros. Esse aqui, olha, tatu-peba. Habitat: lugares áridos. Áridos é que quase não chove, tá? Secos. Alimentos: insetos, raízes e frutos. Comprimento: 70 centímetros. Peixe-boi: rios e bacias amazônicas. Alimento: algas, aguapés, outras plantas aquáticas. Comprimento: 2,80 metros. Lontra: habitat: rios e lagos. Alimento: peixes. Comprimento: 1,20 metros. Anta: habitat: florestas úmidas e lugares próximos de rios. Alimento de plantas aquáticas e frutos. Comprimento: 2 metros. E o lobo-guará: habitat: campos. Alimento: insetos, ratos, aves, raízes e frutos. Comprimento: 1,90 metros. Então agora nós vamos fazer umas atividades. Vocês vão voltar ali nas placas depois com atenção e vocês vão circular de roxo os animais que moram, que vivem, que o habitat deles são as florestas. Com marrom, os que têm o habitat mares, rios e lagos. Então, de roxo, os que habitam a floresta e os que habitam a água ou os lagos de marrom, tá? Depois, os mamíferos têm diferentes hábitos alimentares. Volte às imagens e contorne. Com verde, os mamíferos herbívoros, que comem plantas. De vermelho, os carnívoros, que comem carne. Com azul, dos onívoros, que comem carne e comem plantas, né? Onívoros é que comem os dois. Então, herbívoros, ervas, plantas. Carnívoros, carne.
onívoros, carne e plantas e frutos, né? Porque herbívoros come plantas e frutos, né? E o carnívoro come carne. E o onívoro come os dois, come a carne e come as plantas também e as frutas também, tá? Prestem bastante atenção, se atentem bem a diferenciar o que é herbívoro, o que é carnívoro. O próprio nome a gente já soa, a gente já lembra, ó. Herbívoros, ervas, plantas, frutos. Carnívoros, gente, carne, então come carne. Onívoro, come os dois. Um ou outro, ó. Pensa no onívoros, associa, tá? Os mamíferos e as suas características. Os animais chamados de mamíferos foram agrupados de acordo com critérios de semelhança. A característica exclusiva é que as fêmeas produzem leite para amamentar os filhotes. Existem mais de 5.000 espécies de mamíferos distribuídos em todas as regiões do mundo. Eles possuem diferentes tamanhos, formatos, cores e hábitos alimentares depois que eles crescem. A pelagem tem o corpo revestido por pele, a maioria, né? Como o gorila, o urso pardo, o bicho preguiça, que a gente tem aqui nas imagens. Mas não são só eles. A maioria dos mamíferos tem o corpo coberto de pelos, que é a pelagem, e fornece proteção contra cortes, contra queimaduras solares, contra o frio, né? Mantém um animalzinho aquecido. A cor da pelagem também pode ajudar o animal a se camuflar, a se esconder no ambiente. Então, ele se mistura ao ambiente, né? Aqui a gente tem uma imagem do leão, olha, ele tá no meio da savana e ele tá quase que escondido ali no meio da savana, né? E aqui, as focas do Ártico que se camuflam também na neve, olha, quase que da cor da neve, né? Vamos agora para as atividades. Leia este parágrafo sobre as raposas do Ártico e observe as imagens a seguir, de duas delas. A raposa do Ártico é também chamada raposa polar. Vive nas regiões geladas do Ártico, onde a temperatura pode chegar a 40 graus Celsius negativos. Imagine o frio, né? No final do outono, esse mamífero começa a se preparar para o inverno. Então, olha só ela no verão. Observem bem essa raposa no verão. E depois observem a mesma raposa no inverno. É possível saber que esse animal é um mamífero apenas observando essas imagens? Por quê? Sim, né? Ele tem pelagem, né? Que é uma das características dos animais mamíferos, né? E a segunda questão, que diferenças ocorrem na pelagem no verão e no inverno? No verão a pelagem fica mais escura e no inverno ela fica branquinha, como o gelo, onde ele se camufla, onde ele se esconde, né? Qual a importância dessa transformação para o animal? Porque quando no inverno ele está mais desprotegido, porque ele dorme, porque ele hiberna, ele fica camuflado e os inimigos não podem atacá-lo, não conseguem distinguir ele camuflado no meio do gelo. E aqui embaixo a gente tem uma imagem, né, do lobo europeu, que tem hábitos diurnos e se alimenta de animais menores que ele. E aqui é a corça, que tem hábitos diurnos e se alimentam de folhas, brotos e cascas de árvores. Por que a pelagem desses animais serve como estratégia de sobrevivência? Porque permite a eles se camuflar no habitat deles, então eles se misturam à vegetação, né? Como são classificados esses dois animais pelo que eles comem? Então, o lobo europeu se alimenta de animais menores, então ele é carnívoro, né? E a corça, ela se alimenta de folhas, brotos e cascas de árvores. Então, ela é herbívoro, né? Então,
Por hoje é só. Super beijo e até amanhã.